Amém, povo de Deus? Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 1 e versículos seguintes. Nós vamos estudar uma palavra aí sobre o ministério do profeta Elias e como ele recebeu ali não somente o livramento da parte do Senhor, mas também a bênção do fortalecimento espiritual. E Elias ali havia sofrido uma ameaça. Ameaça de quem? A tal da Jezabel. A Jezabel ameaça Elias, é o título da mensagem. E Elias é o que? Fortalecido para seguir o caminho e continuar crendo e confiando em Deus. Diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Elias havia matado os profetas de Baal à espada. Os profetas que serviam aos demônios foram mortos, pelo profeta Elias. E ali a Jezabel, que significava casta de demônios, estava ali totalmente revoltada e mandou que perseguisse ao profeta Elias. E diz assim a palavra de Deus: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses. Está vendo que Deus aí está com letra minúscula, quer dizer demônios. E outro tanto, se disser amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Então a Jezabel levanta uma ameaça contra Elias. Então a Jezabel representava ali naquele tempo a própria prefiguração do próprio Satanás se levantando contra o povo de Deus. Manda avisar Elias, o ameaçando o quê? De morte, falando que o iria o quê? Matar. Ela ali tomada por espíritos imundos, por demônios, Ela ameaça o profeta Elias de morte. E ali, irmãos, o povo de Israel estava vivenciando um grande combate de guerras, mas também um grande combate espiritual, Muitas das vezes a gente passa por batalhas espirituais na vida também. E muitas das vezes parece que o inferno todo se juntou para se levantar contra você, contra a sua casa, contra a sua saúde, contra a sua família. E parece que você está vivenciando uma batalha que muitas das vezes o inimigo, ele fica ali até soltando ameaças. Mas você tem que ter a certeza que o diabo ele não pode conosco. Pelo contrário, Satanás está debaixo dos nossos Os nossos pés. Ele é um inimigo totalmente derrotado e destruído. A Bíblia mesmo fala, que o diabo muitas das vezes ele fica por aí bramando como um leão. Ele não é um leão, mas ele faz barulho, ou seja, muitas das vezes ele vai tentar soltar ameaças, tentar oprimir pessoas, oprimir mentes, fazer as pessoas pensarem coisas erradas e até muitas das vezes fazer as pessoas ali destruírem a sua própria vida ou até destruírem as pessoas à sua volta. E tudo isso são batalhas espirituais que o diabo muitas das vezes fica atormentando a mente de muita gente. E o demônio ali, usando a vida dessa mulher, que era conhecida a Jezabel como casta de demônios, usando a vida dela, para atormentar a vida do profeta Elias, do profeta de Deus, daquele que levava a palavra de Deus, levava a verdade ao povo de Israel. Então ela manda lá avisar e manda uma ameaça lá para o profeta Elias. E diz assim, então ela fala assim: há horas, se não puser a tua vida como um deles. Então ela falou assim: eu vou matar você, Elias, como você matou os profetas de Baal, então eu também vou te matar. Vendo aqui na Bíblia, não existe comunhão nenhuma entre luz luz e trevas. Tanto a luz combate contra as trevas e as trevas combatem contra contra a luz. Então não existe comunhão entre luz luz e trevas. Então o diabo, usando ali aquela mulher, ameaçava Elias de morte. Então ele ameaçava Elias ali de morte. E diz assim: o que vendo ele se levantou e para escapar com vida veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Então Elias fugiu para escapar do inimigo, dizendo assim: e ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Olha para você ver que interessante. Por causa das ameaças dadas
por aquela mulher que significava casta de demônios, né, por causa das ameaças daquela mulher, Elias pensou até em morrer. Olha para você ver como o diabo estava tentando oprimir a vida do profeta Elias. Olha para você ver como Satanás estava tentando oprimir os pensamentos de Elias e as decisões dele. E Elias ali encheu o coração, né? Perdeu o seu ânimo, ou seja, Elias deixou o desânimo entrar. E ele deitou ali sobre uma pedra e pedia para Deus o quê? A morte. Então, por causa das perseguições, por causa daquelas perturbações e opressões que estavam sendo derramadas sobre o ministério do profeta Elias, Elias pensou até em morrer e começou a pedir para Jesus, né? Para Deus, né? No caso, começou a pedir para Deus o quê? A morte. Começou até a pedir a morte de tanta opressão que ele estava passando, que ele estava vivenciando. Aqui vem um ensinamento para nós, irmãos. Passe que você passar, nunca deseje a morte, amém, Deus? Por causa de quê, pastor? Porque Deus, ele sabe o tempo da pessoa nascer, da pessoa crescer, também da pessoa o quê? Partir. A vida e a morte, o poder da vida e da morte, estão nas mãos de quem? De Deus. E a gente não tem que querer partir antes da hora. A gente precisa se levantar e se animar e começar a combater contra as castas de demônios que tentam se levantar contra a nossa vida. A gente tem que se levantar e combater contra as perturbações e tentações do diabo que tentam oprimir a nossa vida e oprimir a nossa mente. Muitas das vezes o diabo vai tentar te enganar. Você está vendo que Satanás estava tentando enganar o profeta Elias, colocando aquela mulher, a Jezabel, que era conhecida como caça de demônios, para jogar o que ameaça sobre a vida dele, para falar que ele já não tinha mais jeito, que ele ia acabar sendo morto, né? E ele viu o quê? Deixou o coração dele o quê? Encher de desânimo. Ele foi, deitou lá, todo desanimado, e falou: não, Deus, agora eu quero me partir, não sou melhor dos meus pais, né? Falando que queria partir, não era a hora de Elias. Ele só estava passando por uma batalha espiritual. Precisava ser o quê? Vencida. Uma batalha espiritual que se mostrava aparentemente visível no mundo físico. E Elias precisava vencer aquela batalha pela fé em Deus. Ele precisava vencer aquela batalha pela confiança em Deus. Ele precisava vencer aquela batalha animando-se novamente. Repreendendo aquele mal, orando, se fortalecendo em quem? Em Deus. Porque o próprio Satanás, como a pastora mesmo falou, usava a vida daquela mulher, que era conhecida como Jezabel, significado do nome dela, né? Era a caça de demônios. Então ela ali cheia de espíritos imundos, cheia de demônios na vida dela, ameaçando o ministério do profeta Elias, porque ela queria que a palavra de Deus parasse de ser anunciada, parasse de ser pregada. Então, desde que o mundo é mundo, irmãos, o diabo tenta barrar a obra de Deus de ser feita, mas ele não pode, amém, Deus? Ele tenta barrar, ele tenta avançar, ele tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, ele tenta parar ali a pregação de ser levada à vida das pessoas. E aqui Elias estava passando por isso, e Elias deixou o seu coração se encher de desânimo. E ele falou: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Versículo 5: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis então que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Na hora que Deus viu que Elias estava desanimado, que Elias estava pensando em comer, que Elias já estava perdendo a visão, perdendo o entendimento, Deus enviou lá o quê? Um anjo. Enviou um anjo lá em Elias. Enviou, pastor? Enviou um anjo. Falou para Elias: olha, levanta-te e come. Você está aí desanimado, está cheio de desânimo? Então levanta-te e come. Pastor, mas tem um anjo de Deus, da parte de Deus, que iria que Elias comesse. Olha o que diz a palavra do Senhor, diz assim as Sagradas Escrituras, que o anjo falou com ele: levanta-te e come. Diz assim, olha: e olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre o quê? As brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou-se a deitar. Então, o que o anjo ofereceu a Elias? O pão
e uma botija o quê? De água. Mas vindo da onde, pastor? Vindo dos céus, vindo da parte de Deus. Aquele alimento que estava sendo oferecido ao profeta Elias era um alimento vindo da parte de quem? De Deus dos céus. O pão e a água vindo dos céus. O pão e a água do fortalecimento quê? Espiritual. O pão e a água do renovo espiritual. Irmãos, irmãs, Deus oferece para você esse pão e essa água. O pão e a água do renovo espiritual. O pão e a água do fortalecimento espiritual. Mas você precisa o quê? Comer. A pastora já disse aqui, quem é o pão da vida? A palavra de Deus que é quem? Jesus. O pão da vida, Jesus, a palavra de Deus, o verbo, que se fez carne e habitou entre nós, é o pão da vida. Deus nos dá o pão da palavra. Deus nos dá as palavras para a gente levantar o nosso quê? O nosso ânimo, para a gente voltar a orar, para a gente se renovar, para a gente se fortalecer no mundo quê? Espiritual, para a gente combater contra as artimanhas do quê? De Satanás, para a gente combater ali contra as vaciladas do inferno. Não se deixe tentar, amém, povo de Deus, porque Deus te oferece o pão e a água verdadeira, amém? Muitas das vezes o diabo vai tentar colocar na sua mente a tentação de você fazer algo fora da palavra, ou até de você fazer algo que não está no plano de quem? De Deus. Isso é uma tentação. E isso você precisa vencer. Muitas das vezes as pessoas elas são tentadas quando elas estão no deserto, ou seja, quando elas estão com falta o quê? De algo. Aí o diabo tem na mente dela para ela transgredir a palavra de Deus, até com a duvidar do poder de Deus, até com ela sair ali do propósito de Deus, mas tudo isso é uma tentação do inferno, que precisa ser combatida e precisa ser repreendida. Você não viu a casa de demônios lá, agindo na vida da Jezabel, tentando até a vida do profeta Elias? Queria que ele parasse, que ele desanimasse, que ele retrocedesse, que ele voltasse para trás, nem voltasse para trás, porque ali mesmo ele o quê? Já caísse morto, não é? Então o diabo estava tentando ao profeta Elias, usando aquela mulher, aquela casa de demônios, a Jezabel, usando ela para ali ameaçar ele, para que ele parasse, para que ele desistisse, para que ele não continuasse, para que ele não permanecesse. E tudo era uma tentação. Aí veio o anjo de Deus e ofereceu ali ao profeta Elias o pão cozido em brasas e também ali a botija de água. Para quê? Para fortalecimento espiritual. Ofereceu ali o pão vindo dos céus, pão do renovo, pão do fortalecimento espiritual, e ofereceu para ele a botija de água. A gente não aprendeu aqui que Jesus também é água, a fonte de quê? De vida. Se a pessoa beber, jamais ela terá o quê? Sede, ela vai se saciar. E você sabe que a água é assim, né? O nosso corpo, né? Ele é praticamente 100% água, né? Então o nosso organismo ele precisa de muito o quê? Muitos líquidos, muitas águas, principalmente quando a gente está decorrendo num lugar deserto e num lugar de grande o quê? Caminhada. Então é necessário se beber água, né? É necessário se comer e beber água. Então, o anjo de Deus trouxe ali o pão enviado dos céus e trouxe ali também uma água enviada dos céus. Para que o Elias, né, o profeta Elias, para que quando ele comesse o pão e a água, ele fosse fortalecido novamente na fé, ele fosse fortalecido novamente na determinação, ele fosse fortalecido novamente as suas o quê? As suas forças e renovado o seu o quê? O seu ânimo. Porque ele tinha deixado o desânimo o quê? Entrar, irmãos. Não deixe o desânimo entrar, não. Você precisa continuar crendo, orando, buscando servir a Deus. O erro de muitas pessoas, que quando elas começam a ver as coisas darem errado, elas começam a desanimar, em vez de elas estarem prontas o quê? Para a batalha. Em vez de elas estarem prontas e preparadas o quê? Para as guerras espirituais. Em vez de elas estarem prontas e preparadas para combater contra as artimanhas do inimigo. Em vez de elas estarem prontas para combater contra as ciladas que o inferno levanta contra a sua vida. Tem muita gente que está por aí desanimada, está precisando comer do pão da palavra e se alimentar da água do Espírito,
está precisando se alimentar da oração e se renovar com a palavra, comer o pão, beber na água, no crescimento e no fortalecimento espiritual, se encher de Deus. Olha, começar mais a ler a Bíblia, começar mais a ter uma vida de oração, separar um tempo para servir a Deus e até para fazer a vontade de Deus no seu dia a dia. Cumprir a chamada de Deus sobre a sua vida, para você se fortalecer, para você se renovar, para você ter forças no corpo, saúde no corpo, uma mente boa, para cumprir o que a palavra da Escritura nos ensina e nos pede. Então, o anjo falou para ele: come aí o pão e bebe da água, come aí, Elias. Aí Elias comeu, mas ele voltou a deitar. Mas não era para voltar a deitar, amém, povo de Deus? Não era não, pastor. Então ele comeu, tomou a água, mas voltou a deitar. Aí diz aí, ó: e o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o quê? O teu caminho. Então, Elias estava tão desanimado que ele comeu o pão e bebeu água, ele voltou a deitar. Ele voltou no mesmo lugar que ele estava. Ou seja, na mesma situação que ele estava passando, em vez de você comer o pão e a água, ele se fortalecer, se encher de fé e ir para a batalha, não, ele voltou o quê? A deitar. Ou seja, ele voltou a desanimar. Tome cuidado para você não estar na igreja, comendo pão e água, e você está voltando a deitar, está voltando a aceitar as perturbações do diabo na sua vida, está voltando a aceitar as doenças do seu corpo, está voltando a aceitar as tentações do inferno que combatem da sua vida. Toma cuidado para você não ser essa pessoa que está comendo pão e água, mas volta o quê? A deitar, volta a desanimar, volta para o lugar que não é o quê? Para voltar. Aí o anjo fez, falou: olha, espera, Elias, come o pão e a água de novo, vamos cumprindo é o quê? Que aí estava dizendo para ele: ó, a caminhada é muito o quê? Então, muito longa, ainda tem muita coisa para se alcançar, ainda muitas batalhas se tem para pagar, tanto fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Ainda existem muitas batalhas para se travar, irmãos. E hoje em dia não é diferente, ainda existem muitas batalhas para o povo de Deus travar espiritualmente, mas também fisicamente. E é necessário comer o pão da palavra, beber a água do Espírito e se colocar o quê? De pé. Você não pode ficar prostrado, você não pode ficar desanimado, você não pode perder a fé, você não pode perder o foco. Você precisa se levantar, se colocar, voltar para a corrida, bem como de Deus, voltar para a caminhada com Deus, voltar ali o quê? Para a determinação do combate contra o mal, para a guerra o quê? Espiritual e para a batalha. Você pode retroceder. E pessoas que muitas vezes, quanto mais elas conhecem de Deus, desde elas estarem animadas e ativas, estão retrocedendo. Então, pessoas que retrocedem, irmãos, e voltam atrás, Deus não tem que fazer a redenção. A Bíblia fala que aquele que coloca a mão e começa a fazer algo, não deve retroceder para trás. Pelo contrário, deve continuar a permanecer e avançar. Muita gente chega de desânimo, tem retrocedido. Muita gente ali, sendo ameaçado pelo inimigo, sendo ameaçado pelo inferno, tem voltado para trás, tem retrocedido para trás. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você se levante, que você se renove e que você vá avante na guerra, na batalha espiritual. No combate, usando a fé, usando o nome de Jesus, usando a palavra, mas no combate contra o demônio, contra as casas de demônios, até contra as obras das trevas. É um combate que existe entre a luz e as trevas, para vencer as tentações, para vencer as doenças, para vencer as opressões, para vencer as complicações e todas as ameaças. Você precisa comer o pão e a água e voltar para a guerra, você voltar para a batalha. O Senhor falou: olha, Elias, levanta-te, porque grande é o caminho, cumprido é o caminho. Não é hora de deitar, não, hein? Não está na hora de dormir, não. É na hora de se levantar e ir, porque grande te será o teu caminho. Tem muita coisa ainda para realizar e para fazer. É isso que ele estava falando. Diz assim, versículo 8: levantou-se, pois, e comeu. Então Elias obedeceu, né? Ali o que o anjo do Senhor da parte de Deus havia falado. Levantou, pois-se e comeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus.
Olha para você ver, com aquela força de comer do pão da água, o Senhor fala com você que o pão que foi servido e a água que foi servida foi o pão do fortalecimento do quê? Espiritual. A água do fortalecimento do quê? Espiritual. Com a força daquele pão, daquela água, ou seja, daquela comida, daquela bebida, Elias ainda caminhou 40 ali noites, caminhou aquele percurso todo até o que? O monte Horebe, ou seja, ele ainda conseguiu subir ali até o monte Horebe, esse lugar alto. Ele conseguiu caminhar uma longa distância, com a força de quê? O pão da água enviado da parte de Deus pelo quê? Pelos céus. Irmãos, Deus é aquele que abençoa, nos oferece o pão da vida, a água da vida, o pão que desce do céu, seja Jesus, a água de vida, que limpa, que lava, purifica, e quando a gente bebe não tem mais sede, é Jesus na presença de Deus, para que com a força dessa água e a força dessa comida, a gente continue prosseguindo no caminho que é Jesus, continue prosseguindo ali numa vida de orar, continue prosseguindo na nossa caminhada cristã, com o pão e a água no fortalecimento espiritual, dado pela parte de Deus. Não se esqueça, que Deus é aquele que abençoa o nosso pão e a nossa água, e Ele sara, Ele tira do nosso meio todas as doenças e todas as enfermidades. É aquele que nos sara, é aquele que nos cura, é aquele que nos liberta, mas também é aquele que nos fortalece e nos renova na nossa caminhada cristã. É aquele que nos faz seguir em frente, é aquele que nos faz ser determinados e é aquele que nos faz tomar posse de todas as bênçãos dadas pelas partes de quem? De Deus. Por isso nós não podemos dar ouvidos às ameaças do inferno. Pelo contrário, o diabo tem que combater contra ele. As tentações você tem que combater contra elas, tem que vencer. Pode deixar se cair na tentação. Repreenda o mal, repreenda a preocupação, repreenda a enfermidade, repreenda o desânimo, usando a fé que há em Jesus Cristo. E volte para a corrida, volte para a caminhada, volte